bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia, com bastante informação. O Vasco abriu negociações com o atacante Caio Dantas, que fez a última Série B pelo Náutico, foi o artilheiro da Série B da temporada de 2020, com 17 gols. Lembra do Raniel, jogador que apareceu muito bem no Cruzeiro, passou pelo São Paulo e hoje está no Santos? Também tem negociações aí em curso com o Vasco da Gama. E também o Vasco realmente está muito próximo de anunciar o zagueiro Anderson Conceição, da equipe do Cuiabá. E Léo Matos, pelo andar da carruagem, deve ficar no Vasco na temporada de 2022. Essas e outras informações eu vou trazer para vocês depois da nossa vinheta. Agora que já rodou a vinheta, eu vou te pedir para deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve aí no canal e ativa também o sininho das notificações. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Bom, vou trazer para vocês informações de dois atacantes. O Vasco está aí, ó, firme no mercado, atrás de reforços. Primeiro, eu vou falar para vocês do atacante Caio Dantas, que fez a última Série B pela equipe do Náutico. Nessa Série B, ele fez 10 jogos, marcou 5 gols, teve alguns probleminhas de contusão, inclusive o último jogo dele foi no dia 6 de novembro, uma partida contra o Curitiba. Ele teve uma lesão no tornozelo e só vai voltar a jogar agora em janeiro. Inclusive, ele está no Água Santa fazendo um tratamento intensivo em 2 períodos, para poder voltar a treinar normalmente, mas nada que preocupe. A situação é a seguinte: apesar de 5 gols em 10 jogos nessa Série B, o Caio Dantas apareceu legal mesmo no cenário nacional. No ano passado, ele foi o artilheiro da Série B com 17 gols. À época, ele jogava pelo Sampaio Corrêa. Inclusive, ele foi vendido ao Shandong RF da China, porém, pela situação da pandemia, ele não conseguiu entrar na fronteira chinesa e o negócio teve que ser desfeito. Então ele voltou para a Água Santa, que era a equipe que era a dona dele, e nessa temporada eles emprestaram o jogador para a equipe do Náutico. Antes dele fazer esses 17 gols na Série B, ele já tinha feito um bom campeonato carioca e marcado 7 gols pela equipe do Boa Vista. Então o Vasco está negociando com esse jogador. A negociação está sendo tratada direto com a Água Santa. Inclusive o companheiro Marcos Jacobsen entrou em contato com o Hélio dos Anjos para saber se o jogador de fato não fica por lá. E o Hélio dos Anjos confirmou que o staff do atleta não quer que ele permaneça na equipe do Náutico. E agora o Água Santa e o Vasco estão estudando os moldes aí da negociação. O Vasco quer pegar o jogador por empréstimo. O atacante tem 28 anos de idade e na próxima temporada faz 29 anos de idade. Ele é um centroavante de área, então é um jogador que chegaria ali para poder, acredito eu, compor elenco. O Caio Dantas não chegaria para ser o centroavante titular do Vasco, até porque o Vasco já tem encaminhado proposta ao meio atacante Diego Souza, que hoje é atacante, e o Diego Souza de maneira alguma seria banco de reservas. Eu vou trazer para vocês agora uma informação de um outro jogador, informação divulgada de primeira pelo companheiro Vene Casagrande, confirmada pelo Globoesporte.com e também pelo companheiro Marcos Jacobsen do Detetive Vasco. O Vasco já abriu negociações com o atacante Raniel. Bom, o atacante Raniel tem 25 anos de idade, pertence ao Santos, despontou no futebol brasileiro jogando pelo Cruzeiro até ser vendido para o São Paulo. São Paulo comprou o jogador como um dos principais reforços da temporada, pagou caro à época pelo jogador, foi quando o Cruzeiro começou ali a fraquejar e bambear das pernas, e aí após uma temporada no Santos, houve uma negociação entre o Santos e a equipe do São Paulo. O Vitor Bueno, que jogava no Santos, foi para o São Paulo, e o Raniel, que estava no São Paulo, veio ao Santos em definitivo. Na primeira temporada, no final ali já de 2020, o jogador teve um problema complicado. Ele pegou Covid. Durante a Covid, ele desenvolveu uma trombose venosa. E isso aí deixou ele praticamente 9 meses fora do gramado. Ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, poderia inclusive correr o risco de ter que aposentar a sua carreira muito cedo. Depois ele teve que fazer uma nova cirurgia na perna para poder corrigir esse problema da trombose e só retornou aos gramados em julho desse ano agora, de 2021. Ao todo, ele tem 33 jogos com a camisa do Santos e 3 gols marcados. Nessa temporada, ele tem 19 jogos
e apenas um gol. Desde que Fábio Carille chegou, ele não teve tantas oportunidades de jogar, sempre vem vindo do banco de reservas e ele quer sair do Santos para ter rodagem, para poder ter mais espaço. Ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2023 e vê no Vasco uma boa possibilidade de ter sequência na carreira. O Santos vê com bons olhos a saída do jogador. O que está pegando nesse momento, informação divulgada pelos companheiros do Globoesporte.com, o que está travando o negócio é a divisão de salário. O acordo entre o Vasco e o Santos é que ele vem por empréstimo ao Vasco até o final do ano, já com passe fixado. O Vasco teria que comprar o jogador no final da temporada. O valor não foi divulgado, até aí as equipes concordam. O que está pegando nesse momento é a questão da divisão salarial. O Vasco quer pagar só a metade do salário e o Santos quer que o Vasco pague o salário do jogador na sua integralidade. O Vasco não tem condição de pagar o salário do Raniel na íntegra, porque ele tem um salário alto, mas a vontade do jogador sair do Santos e jogar deve fazer com que a negociação acabe se concretizando e o jogador chegue ao Vasco da Gama. Ele viria para poder suprir ali a lacuna do Germancano. É o que eu tô falando. O Vasco está atrás do Caio Dantas, atrás do Raniel. Tem a situação do Diego Souza também. Eu quero ver como é que o Vasco vai encaixar todos esses jogadores. E vou fazer um parêntese aqui. O Vasco tá tão atrás de centroavante que eu tô começando a achar que o Vasco vai liberar o Daniel Amorim. Porque se o Vasco estivesse tão convicto de que precisaria do Daniel Amorim para compor o elenco, o Vasco não estaria atrás de Diego Souza, Raniel e Caio Dantas. E essas negociações não são excludentes, tá? Ah, contratou o Raniel, o Caio Dantas morre, contratou o Diego Souza, essas aqui morrem. São negociações que estão ocorrendo simultaneamente, beleza? O que tá pegando é isso, mas a negociação deve sim ser concretizada. Qualquer atualização sobre a situação do atacante Raniel, eu trago para vocês aqui no canal. Raniel é um bom jogador, mas depois desse problema da trombose e as 2 cirurgias, vamos ver se ele consegue retomar o seu bom futebol. Vocês acham que o Raniel é uma boa? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Vou atualizar para vocês a situação do zagueiro Anderson Conceição. Como o Globoesporte.com informou na noite de ontem, a negociação entre o jogador e o Vasco evoluiu muito e ele muito provavelmente deve ser o novo zagueiro do Vasco da Gama. Quer mais um indício disso? Informei para vocês no vídeo anterior que o Vasco anunciou de maneira oficial a contratação do volante Yuri Lara. Yuri Lara jogava no CSA e o Anderson Conceição estava no Cuiabá. Os dois jogadores sequer se conheciam até então. E desde que o Yuri Lara chegou ao Vasco da Gama, ele passou a seguir o Anderson Conceição lá no seu Instagram. Então pode ser que já tenha rolado uma conversa aí e o jogador já saiba que ele está vindo ao Vasco. E aí o Yuri Lara passou a segui-lo no Instagram. Então mais um indício de que de fato Anderson Conceição, zagueiro de 32 anos de idade, era capitão e ídolo do Cuiabá. Nessa temporada ficou no banco de reservas para o Paulão e para o Alain Periú, que chegou do Palmeiras, mas deve ser aí um zagueiro para poder estar compondo o elenco do Vasco. Lembrando que o Ricardo Graça está sendo vendido para o futebol japonês, Leandro Castanho está em processo de rescisão contratual, o Vasco não renovou o contrato do Valber e também do Hernando. Hoje, o Vasco tem garantido para 2022 apenas um único zagueiro, que é o Ulisses, já que o Miranda, que tem contrato e foi estendido até o final do ano que vem, tá ainda com aquele imbróglio da questão do doping. Ele nem sabe quando vai poder voltar a atuar. Então as últimas aí a respeito de contratação são essas. Atacante Caio Dantas e também Raniel estão em negociações avançadas aí com o Vasco. E também o zagueiro Anderson Conceição. Você gosta dos nomes? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, e para finalizar, muito se discute a respeito da situação do lateral direito Léo Matos. Ele, assim como o Leandro Castan, pegaram os seus salários, dividiu pela metade os seus vencimentos e esticaram em mais um ano o contrato. Léo Matos tem contrato com o Vasco até o final de 2022. Muita gente aí gostaria que o lateral direito, já veterano de 35 anos de idade, deixasse ao Vasco da Gama, mas pelo que tudo indica, Léo Matos permanecerá no elenco do Vasco para a temporada de 2022. Inclusive, o jogador lá no seu Instagram colocou essa foto, já lá nas dependências do Vasco da Gama, realizando
Treinamentos. A maioria dos jogadores estão aí de viagem, curtindo férias, etc. Mas ele compareceu lá no CT. Então, muito provavelmente, o lateral direito, Léo Matos, deve permanecer para a próxima temporada. E aí, o que vocês acham do Léo Matos? Você gostaria de vê-lo no Vasco para a próxima temporada ou gostaria que o Vasco também rescindisse, colocasse o jogador na lista de dispensa? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã de manhã, bem cedinho, eu tô chegando aí com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. Claro, se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e tá passando aí na tela de vocês também os nossos outros canais. O Futebolaço Podcast, onde eu faço as minhas entrevistas, e tem um Cortes do Futebolaço Podcast, lá tem os melhores momentos das nossas entrevistas. E eu tô aguardando vocês. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, eu qualquer momento de volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!